Oi, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Resenha Jovem, o nosso podcast da lição da Escola Sabatina. E já que você está aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre que for postado mais um Resenha Jovem, você venha, assim, de primeira mão já assistir o nosso vídeo. Aproveita também e põe um joinha aí embaixo, compartilha com os amigos, todos os amigos, família, mãe, todo mundo. E não estou sozinha, né? Estou aqui com meu parceiro Vavá. Tudo Opa, bem? Lídia, beleza. E aí, galera, tudo bom? Mas não estamos sozinhos, né? Estamos aqui com convidados muito especiais. Vou deixar que eles se apresentem, mas são amigos queridos. E é um prazer estar com vocês aqui também. Pode começar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Paula, sou amiga do Vavá faz um tempo. Fui desbravadora do pastor, estou conhecendo a Lídia hoje, adorei conhecer você. Estamos aqui para estudar a lição, rever a lição e aprender também, né? Legal. Eu sou o Alexandre, sou pastor. Fico muito feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar com essa galera jovem aí por um bom tempo da vida e também de servir a igreja até hoje. É sempre bom. O ministério é uma benção e é bom estar aqui com vocês também. Muito bom. Estamos aqui num lugar muito especial para a gente. A gente tem feito aqui as gravações do nosso podcast, a Escola do Pensar. Deixamos aqui o nosso agradecimento ao professor Gui por ceder esse espaço. E é muito bom poder utilizar esse espaço aqui para falar de Jesus para os nossos jovens, né? E vamos começar então? Vamos, mas antes, galera, você mesmo que não nos segue no Instagram, @Comunidade Jovem APS, vai lá, a gente tá só esperando você. Tem muito conteúdo legal, exclusivo, realmente só esperando você. Então não se esquece, né, Vavá? É isso aí. Lá no Instagram, @Comunidade Jovem APS. É isso aí. E para a gente começar, para a gente iniciar, vou pedir para o pastor Alexandre fazer uma oração. Sim. Vamos orar. Bom Deus e Pai, nós te agradecemos muito pelo teu cuidado, pelo teu amor por nós e também por essa oportunidade que vamos ter aqui de falarmos de assuntos a respeito da tua palavra e de nossas vidas também. Que o que conversarmos aqui, aquilo que dissermos, possa também encontrar lugar na nossa mente, no nosso coração. Entregamos esses momentos nas tuas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. O título central da nossa lição 6, é a parte mais perigosa do corpo. Será que realmente existe uma parte que é tão perigosa assim no nosso corpo? E você que está em casa aí, se você quiser participar, você deixa seus comentários aí para a gente poder também interagir junto com você aqui. E aí vou pedir para a Lígia ler a tirinha e eu gostaria que vocês comentassem qual que é a mensagem que vocês entendam que essa tirinha quer passar. Tá bom? Sim, a tirinha ela tem 2 quadrinhos, né? O primeiro quadrinho refere-se a eu e as minhas amigas, 3 horas de fofoca, conversando. Aí no outro quadrinho, uma para e fala, mas quem somos nós para julgar, né? Contraditório, mas muito real, né? Hoje em dia é uma frase muito utilizada mesmo em grupos de amigas. E que mensagem assim essa tirinha quer passar pra gente, né? Quando eu olhei a tirinha, eu achei interessante porque às vezes tem gente também que às vezes chega num lugar sozinho e tal, vê um grupinho de pessoas, já pensa assim, estão falando de mim ali, né? E nem sempre é assim, né? Mas a tirinha não tá querendo dizer isso, é só para aquela impressão, né, que muita gente tem. Mas é totalmente contraditório, como a Lídia falou aqui, porque conversa, fala o que vem na cabeça Julga tal, e depois fala. Aí no final dá uma isentada, assim, fala, mas quem que é a gente para julgar também, né? Não é bom ficar falando, né? Na verdade, quem de nós nunca fez isso, né? Tá lá na rodinha, onde a gente se sente à vontade, e aí começa a surgir assuntos e tal, e a gente começa falando mais do que, como diz aquele dito, né? Mais do que a boca. E aí depois que a gente para e pensa, putz, né? Não devia ter falado isso, ou não devia ter falado tudo isso. E aí, mas, né? Quem somos nós para julgar? Quem sou eu para julgar? Depois de ter, né? Julgado, condenado... Exatamente. E aí tem um ditado assim, né, mano, que fala assim, a boca fala o que o coração tá cheio. Isso procede? Como que é isso aí? O que vocês acham nessa questão assim? A boca realmente fala que o coração tá cheio? Então, na minha opinião, normalmente a gente externaliza o que tá aqui dentro, né? Por exemplo, o Wagner é professor de biologia.
Então, qualquer momento que você for conversar com ele, ele vai puxar para a área dele, porque é o que está dentro dele, é uma coisa que ele ama, uma coisa que ele é apaixonado. Então, por exemplo, tem outra pessoa que é apaixonada por paleontologia, geontologia. Qualquer assunto que você fale, ele vai puxar para falar sobre dinossauros, sobre ossos, sobre estudo não sei o quê. Então, a gente acaba puxando o que a gente conhece, o que a gente fala, o que está aqui dentro, o que a gente é apaixonado. Então, o que está no nosso coração é o que a gente fala. Então, se a gente não tem Jesus aqui dentro, a gente tem que tomar muito mais cuidado com o que a gente vai falar. Porque é o que está aqui dentro que vai sair. A gente fala daqui para fora. E o pior ainda é que a gente fala da boca para fora, mas as pessoas escutam do coração para dentro. Nossa. Então, muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado com o modo que a gente fala e com o que a gente fala. A gente transborda, né? Essa que é a verdade. A gente transborda. Tanto no que a Paula falou, questão de conhecimento, né? A área de atuação e tal. Mas a gente acaba transbordando o que a gente está sentindo no momento também, ou a impressão que a gente tem de determinada circunstância, ou mesmo do julgamento que a gente faz das pessoas, do momento. E a gente vai bebendo de fontes, né? Então a gente vai beber fontes. Essas fontes, elas podem ser fontes, sei lá, um negócio que você lê, uma outra coisa que você assiste, ou mesmo fontes onde você se envolve com pessoas que estão falando determinado assunto, determinado tema, e você vai bebendo daquilo. E geralmente a gente escolhe meio que uma fonte única para beber, infelizmente, né? A gente bebe da fonte que mais gosta. O que mais se aproxima do que a gente quer, né? Exatamente, né? Ou mesmo do que a gente, sei lá, do que faz mais sentido, ou até do que eu tô sentindo, né? E aí acaba assim, saindo, e a gente transborda pela boca, né? E essa é a verdade, né? A gente transborda pela boca. Mas eu gostei muito do que você falou, porque a gente transborda pela boca e a gente põe para fora aquilo que vai afetar muitas outras partes das outras pessoas, né? E é por isso que a gente olha e pensa, poxa, vamos cuidar do que a gente está enchendo o coração e a cabeça para a gente poder ter, sei lá, o melhor caminho, ou o jeitinho, ou mesmo o melhor conteúdo para entregar. Porque de qualquer forma a gente vai entregar alguma coisa. Tímidos ou extrovertidos, todo mundo fala e entrega alguma coisa. A minha mãe, até aliás um beijo pra ela, ela sempre me falou isso, e eu descobri, tipo, recentemente que tá em Tiago, que é em Tiago 3, que tá, né, dentro do verso da lição, né? Da lição central, dessa né? semana. Isso. Que fala, por acaso, pode a mesma fonte jorrar, né, água doce e água amarga? Minha mãe sempre falava isso no sentido de música, né? Você tá escutando o quê? Tudo que você escuta, você põe pra fora e tudo mais, né? Então, realmente, tudo que você transborda, o que você tem dentro. Então, tipo, como é que pode, né? Você fala coisas assim, depois você fica, poxa, né? Então tem que realmente tomar muito cuidado com o que a gente absorve e coloca pra fora, né? Porque realmente uma fonte de água doce não pode jorrar água salgada. Perfeito. Pastor Paula, baseado nesse contexto que vocês estão falando aí, então como que a gente pode dosar ao expressar aquilo que está no nosso coração, quando a gente vai falar com as pessoas? Como que a gente pode dosar, então, aquilo que está no nosso coração, ao expressar com as pessoas? Então, sabedoria não é um negócio muito fácil de adquirir, né? Aliás, inteligência é algo que talvez não seja assim diretamente proporcional à sabedoria quase que sempre, né? Não tem muita proporção. Então, às vezes a pessoa tem um baita conteúdo, é super inteligente, é uma pessoa que, inclusive, sei lá, aborda de uma maneira com muita propriedade, mas não é sábia quando vai entregar isso para os outros, né? Sim. E aí, como é que a gente regula? Onde que está o volume disso, né? Quer dizer, onde que está o controle, o controlinho, né, para aumentar e diminuir o volume daquilo que a gente está falando? Não só no conteúdo, mas na contundência também, né? No jeito que você fala. O tom, né? O tom. Às vezes fala, não sabe nem, de repente, o que eu tô querendo com isso que eu tô falando. Quer dizer, simplesmente falar por falar. Então, são vários comportamentos, várias posturas que, se a gente não parar para se ver... Sabe que um negócio muito difícil para mim é me assistir. Agora com a questão aí de transmitir muito culto e tal, né? Então, às vezes eu prego ali e tal, vou me assistir.
E, particularmente, eu não gosto de me assistir. É assim, é uma característica talvez minha, mas não gosto, né? Eu fico olhando e falo, nossa, mas por que eu fiquei nessa posição, né? Então, por que eu falei esse negócio? Falei do outro jeito. Nossa, tinha uma palavra... Exatamente. Eu tenho esse costume também. Nossa, é muito ruim, né? Aí eu fico lá me criticando lá, né? Aí um dia eu falei assim, acho que eu vou começar a anotar as coisas para eu melhorar. Mas aí piora, porque aí fica robotizado o negócio. Então, na verdade, a gente sofre influência do que vem de fora, sofre para aquilo que a gente vai falar, mas existe uma influência que ela é sobrenatural no processo todo de vida, e a gente não pode deixar de espiritualizar. Ou seja, essa sabedoria, no sentido do que o outro às vezes está precisando ouvir, relacionado com aquilo que você tem para falar, é só Deus que pode te dar a direção daquilo que você tem que dizer. E aí, quanto mais parecido com Jesus você eu acho que vai cair melhor, né? Não sei, eu penso que é meio que nesse caminho aí, o jeito de dosar essa história. Muito bom, pastor. E assim, a Bíblia fala, né, que a nossa língua, ela pode tanto abençoar quanto amaldiçoar. Né? O que vocês pensam com relação a isso? Olha, eu coloquei aqui, eu estava estudando com a minha mãe e a gente relembrou uma história, né, sobre Balaão. Que ele era um profeta para ir lá, para abençoar, e foi pago para amaldiçoar. Então, a mesma língua que a gente pode falar bem das pessoas, a gente também pode denegrir as pessoas. E aí, mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a mesma língua, a mesma fonte, não pode sair essas duas coisas. E principalmente nós que somos cristãos. Então, a gente tem que ter cuidado dobrado. Porque as pessoas estão vendo Jesus através de nós. Então, o que eu faço, ou como eu faço, como eu falo, tem um peso muito maior do que as outras pessoas que estão lá fora. Então, a nossa, essa dosagem aí, o nosso pensar, o nosso pensamento, a gente tem que estar sempre pensando, a minha língua tem que ser sempre para abençoar, não amaldiçoar. Então, se eu vou chamar a atenção de alguém, como uma vez uma professora me ensinou, que eu perguntei pra ela, né, eu tava fazendo estágio ainda, e eu falei assim, como que a gente lida com esses alunos difíceis, né, que tem alguns alunos que às vezes, né, são tão assim... São especiais. Né? Merece um carinho a mais, né? Nossa. E aí eu tinha muito medo de lidar com eles, porque... E aí ela falou assim, Paula, o segredo é amor, porque quando você repreender, você vai repreender com amor. Quando você educar, você vai educar com amor. Então, o segredo está no amor. Então, se eu quero usar a minha língua para abençoar e não amaldiçoar, eu tenho que ter constantemente no meu pensamento. Eu tenho que fazer tudo com amor. Então, eu tô com raiva, mas eu tenho que lembrar que eu amo ele. Então, eu vou falar com ele com raiva, mas na minha mente eu tô com raiva dele, mas eu amo ele. Você pode até não gostar dele, mas tem que amar. Mas você é obrigado a amar. Isso tá claro na Bíblia. Você pode não ir com a cara dele, mas você é obrigado a amar seu próximo como a ti mesmo. Você já viu esse pessoal que às vezes fala assim, não, tem que falar a verdade. Doa quem doer, a verdade tem que ser dita. Hoje em né? dia, realmente é um ditado que... E é meio imposto, contraditório, né? Essa geração do mimimi, que é ouvir verdades, mas não aguenta as verdades. Tipo assim, tem que falar a verdade, não importa, tal, né? Então, poxa, né? Será que é desse jeito mesmo? A verdade tem que ser dita a qualquer preço, né? Abaixo, né? Às vezes falou a verdade, quantos corpos deixou pra trás, né? Com a verdade que falou, né? Tudo bem, falou a verdade, mas matou um monte de gente, né? Adiantou do quê? Baseado nisso, por que as palavras nos afetam tanto? A gente se comunica muito, né? E por que as palavras nos afetam tanto? Às vezes ficam doentes, né? As pessoas ficam mal. Por que afeta tanto assim? Então, eu tenho assim, sem querer correr pela tangente aí, né? Às vezes num outro conceito, mas assim, na verdade, eu penso assim, ninguém magoa ninguém no âmago da questão. Ninguém magoa ninguém. A verdade é que alguém fala e você vai lidar com aquilo que a pessoa falou, ou seja, a mágoa nasce em você. Forma de absorver. Exatamente. Né? Então, quer dizer, a palavra em si, ela não tem essa característica de tipo, porque se fosse assim, a gente deveria ter grifado já, tipo, a palavra tal magoa, Sim. Essa outra palavra magoa. Mas tem palavra que você vai falar para uma pessoa, não vai magoar. E a mesma palavra você fala para outra, magoa. Né? Por exemplo, você pega, sei lá, um negócio que lembra alguma coisa e tal. Então, a palavra em si, ela não tem esse poder de magoar. Agora, o impacto que eu vou absorver dessa palavra
Aí sim, eu vou ter o discernimento de dizer assim, tá, isso vai me magoar. Então, se vai me magoar, para mim que é meio que uma escolha no fim das contas, né? A primeira reação ela é emocional, é quase inevitável, né? A pessoa falou, já dá aquela dor. Mas o quanto vai doer, acho que é você que decide, porque a pessoa que magoou, às vezes nem sabe que magoou, né? E às vezes nem teve a intenção de magoar. Ou às vezes não, o oposto, teve a intenção de falar sabendo, não, eu vou pisar, né? Então essa reação da palavra doer, eu não sei, talvez eu seja meio insensível, assim, em alguns pontos, até admito isso, né? Mas uma vez me procurou uma pessoa, não, pastor, tal, tem algumas coisas aí que o senhor precisa melhorar. E eram coisas pessoais, né? E na minha sala, tal, sentou, falou, e me trouxe uma lista, assim. Pô, eu peguei uma folha de papel e ele ia falando, eu fui anotando. E assim, eu do meu jeito, né, quando eu não tenho muita sensibilidade do tipo, alguém veio e me inverteu, assim, alguma coisa, é meio que pra mim um combustível pra, então, vamos debater, porque o meu espírito é de debate, é de questionar, não de briga. A gente debate e depois come uma pizza, tá tudo certo, né? Então, assim, mas tem que expor, né? E aí, então, essa pessoa fez a listona lá e tal, anotei e falei, não, beleza, agradeço muito e tal. Aí, então, tá, é isso. Eu falei, não, agora você senta aí que eu vou te dar a lista do que você tem que mudar também. E aí eu falei, ó, você tem que mudar isso, isso. Aí na segunda a pessoa começou, tipo, querer chorar. Aí eu falei, não chora. Eu falei, não chora. Não chora por quê? Porque quem sabe olhar e ver e analisar o outro tem que ter estrutura para aguentar o que o outro tem para dizer também. Porque você falou da geração mimimi, né? Acho que toda geração tem seu grupinho mimimi. Aí eu falo o que eu quero, rosno lá, falo o que me vem na cabeça. Uma hora que fala pro cara, o cara faz beicinho lá, começa também. Então não é bem assim, né? Então vamos, porque... É uma reação, é ação e reação, né? Às vezes falou o que não devia, ouviu o que não queria, né? E aí fica uma situação, e aí fica a gente só se policiando, tipo, eu não posso falar, eu não vou responder. Lógico, eu não acho que é olho por olho. Então, isso que eu tava pensando, e tipo, tem essa, olho por olho, né, nananã. Mas também envolve muito a empatia, né? De você, eu não vou falar pra você o que eu não gostaria que eu escutasse, né? Eu não vou chegar no pastor e tacar uma lista de coisas que ele tem que melhorar se eu não vou aguentar isso pra mim, sabe? Então, tipo... Eu recebi um videozinho, eu falo pra caramba, se vocês não me interromperem. Eu recebi um vídeo de WhatsApp muito louco, 2 cachorros brigando assim, todo mundo viu isso, não é possível que não tenha alguém que tenha visto esse videozinho. Os 2 cachorros brigando e o portão fechado. Abriu o portão, os cachorros... Parou. É verdade. Aí fechava o portão, abriu o portão, os cachorros paravam, né? Eu falei assim, é exatamente o tempo que a gente está vivendo, né? A língua hoje, mais do que falada, ela é escrita também, né? E tem gente que está muito sem noção nesse negócio de linguajar escrevendo, né? Verbalizar lá E tem usado na as redes rede. De sociais forma pra isso, né, anônima, né? Que não tem. Que lá não precisa mostrar cara, não precisa. Mais cômodo muitas vezes. Né? Né? E mais só cômodo. complementando o que o pastor falou, muitas vezes a gente absorve como nós estamos mesmo. Achei interessante como o senhor falou. Porque, por exemplo, a gente vai responder uma mensagem. Então, vamos na festa hoje e tal. E a seu amigo foi e respondeu, não. Se você tá bem, você fala assim, não, beleza, ela deve estar ocupada. Pronto. Se você já tá chateado, nossa, que não seco, né? Ela Putz, não, aí ela a não quer razão sair dos comigo, emojis. é. A razão da existência dos Não mandou emojis. nem um emoji. Porque você Só põe falou não e uma não. risadinha Não, já foi ameniza. um não e um ponto final. Pronto, Nossa. credo. Mas se você tá bem, seguro com você, não. Poxa, não, verdade, não, ela deve estar com alguma coisa. Mas se você já tá um pouco carente, né, um pouco sentido, esse não já virou, né? Não, peraí que eu vou ligar pra saber por que esse não. Já que faz não uma tempestade. Não né? veio nem com emoji, não veio nem com Uma figurinha. 3 pontinhos, Poxa, uma nem com figurinha kkk atrás. E mais um pouquinho comentando o que o senhor falou, o Leandro Carnal, ele faz uma palestra muito interessante também sobre como a gente recebe as coisas, né? Então, por exemplo, fulano te chamou... Por exemplo, vou usar você de novo de exemplo, Vavá. Fulano falou que o Vavá é careca. Eu sou, ué. Ele tem duas opções. Vavá. Ele pode aceitar, já que ele é careca mesmo, ou não, realmente eu sou careca. Então é uma característica, não é um xingamento. Ou ele pode achar ruim, por que essa pessoa tá me chamando de careca? Quem essa pessoa pensa Posso que me é? sentir ofendido. Exatamente. E também depende muito de como a pessoa
chegou pra ele pra falar, né? Careca, não sei o quê. Como você sempre me chama de careca, então... Então já tá em casa, né? Eu falo, sou careca, mas eu tenho Barbie. Aí. Então, Não, tô brincando. ele é careca, mas ele usa óculos. Lembra que aconteceu lá com Eliseu, né? Cuidado com os ursos aí. Cuidado com as ursas. Cuidado com as ursas. E assim, eu queria agora trazer aqui um contexto do ministério de Jesus aqui na Terra. A forma que Jesus lidava com as palavras, no tratamento com as pessoas, era diferente. E aí eu tenho duas perguntas, mas eu vou fazer uma primeiro, depois eu faço a outra. O que vocês pensam assim? O que mais impressiona vocês na forma que Jesus lidava com as pessoas, falava com as pessoas? O que mais impressiona vocês? Olha, eu fico bastante impressionada porque, apesar dos inimigos, né, que Jesus fez ao longo dos anos, aqueles fariseus que não queriam ouvir a verdade, eles não conseguiram pegar Jesus nas palavras. Eles não conseguiram, quando chegaram, e aí, qual que é a sua acusação? Não, a gente não tem o que falar dele, porque esse homem fala diferente, ele fala de um jeito diferente. E esse é um objetivo que eu almejo, assim, sabe, constantemente, porque eu tô do time do lado de lá, que primeiro você fala e depois você pensa assim, putz, não devia ter falado isso, né? Não devia ter falado tanto. E Jesus não, Jesus ele sabia Nossa. o que falar, o tanto que falar e como falar. E direto. Porque não, exatamente. É E não, isso, acabou. e não teve como ser condenado pelas palavras. Ele não teve como, não conseguiram pegar ele nas palavras. E ele falava o que era preciso, ele repreendia quando era preciso, ele falava o que era certo, ele ficava bravo quando era preciso, mas nunca, em momento algum, conseguiram pegar ele pelas palavras. E, gente, eu não preciso nem falar muito para as pessoas me pegar pelas palavras. Muito bom. Estabilidade de Jesus me chama muito a atenção, né? A estabilidade dele em discernir. A Lídia falou um negócio legal no começo, a questão da empatia. Discernir, às vezes o ataque ou a pergunta, a coisa não está no ataque e na pergunta, a essência não está lá. Tem alguma coisa atrás disso. Existe algo atrás de uma pergunta, existe alguma coisa atrás de um ataque. Existe alguma intenção atrás até de uma palavra branda. E Jesus, ele tinha... eu creio que por iluminação do Espírito Santo, e, aliás, até deixar claro um lance, porque quando às vezes alguém fala, poxa, mas você não devia agir assim, a pessoa às vezes fala, mas eu também não sou a Madre Teresa de Calcutá, eu não sou Jesus também. E a gente imagina, lógico, Jesus é Deus, né, foi Deus entre os homens, mas era um homem também, então havia nele as probabilidades humanas, e enfim, e por influência do Espírito, ele conseguia discernir isso. Aí eu pergunto, será que a gente não conseguiria discernir isso também? Porque seria muito injusto, né? Se só Jesus conseguisse fazer isso e isso não fosse transmitido de alguma forma, ou não fosse possível de alguma forma, entendeu? Isso é totalmente real, que às vezes as pessoas perguntam para preencher algo que elas têm em vazio. Dentro. E olha para Jesus, ele era completo, porque ele tinha Deus, ele tinha o Espírito Santo. Então é realmente esse. A gente consegue ser completo, mas só com ele. Exatamente. Então, essa estabilidade é a leitura do que vai lá dentro, no âmago. Então, tem um princípio que certamente guiava a vida de Cristo e que eu penso que se guiar a nossa, a gente consegue chegar perto disso, que é, obviamente, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quando existe amor ao próximo, amor genuíno, não é o discurso de amor, mas realmente você amar a pessoa você pode até não estar gostando dela naquela hora, entendeu? Mas você não pode, que nem você falou, deixar de amar. Então, quando isso acontece e é genuíno, e isso aqui para mim é um ponto, é um divisor de águas no que diz respeito àquilo que eu falo e como interpretar o que os outros me falam. Se isso, essa essência, ela for de verdade, é meio que muito difícil você querer agredir. Quando isso é de verdade. Machucar. Você não quer machucar a pessoa. Você pode até ser contundente, duro muitas vezes. Tem palavras que Jesus, Cristo deixou que foram duras, mas nunca querendo matar, nunca querendo destruir. Mas eram palavras duras que saíam com amor, ao ponto de quem recebeu olhar e falar assim... Se sentir constrangido. Eu vou fazer o que ele está falando, eu vou pensar nisso. Sem falar no olhar, né? Exatamente. É isso, é tudo, né? Um contexto de quem É legal a pensa no gente outro. pegar esse contexto que algumas lições passadas estava falando sobre provação e tentação, né? De que realmente a tentação, ela não vem de Deus.
que é algo que destrói, que é algo que quer que você caia. Mas a aprovação não, ela é dura, mas é pra você crescer. Então, da mesma forma, né, que Jesus falava, vai muito nessa questão. A gente vê muito Jesus e Deus, assim, igual, é demais. Então, realmente, tipo, Jesus tem acho que essa comparação da linguagem, da palavra de Jesus com a de tentação e de prova, né, que Deus faz. Muito bom. E baseado nesse contexto, assim, teria algum método para seguir, para a gente se aproximar ou tentar agir como Jesus agiria nesse contexto das palavras? O que você acha, Paulo? Tem um vídeo no YouTube, 7 passos para... Não, brincadeira, não tem. Arrasta pra cima. Como assim? Tem um livro que a gente pode pegar lá, né? E falar. Uma autoajuda? Não é? Seria mais fácil, né? As 21 leis irrefutáveis de falar Seria correto. De fala, muito né? Então, é muito difícil, porque a gente pode citar frases clichês, né? A gente tem que pensar antes de falar. Mas a gente vai parecer. Por exemplo, a gente está aqui no meio de uma conversa, você me faz uma pergunta, eu vou parar, fazer um download de uma resposta e depois vou te responder. E geralmente não funciona assim. É uma troca. Então a gente não. Essas frases clichês, assim, são clichês, são bonitas, a gente tem que observar, tem que, né, procurar o mais próximo ali, mas só mesmo quando a gente tá cheio do Espírito Santo que a gente vai conseguir falar, porque aí não vai ser eu falando por mim. Vai ser Deus falando através de mim. Que é o vigiar Então, e orar, né? Aí não tem como dar ruim. Não tem como dar errado. Porque é Ele falando através de mim. Então eu tô sendo um instrumento. Quando eu me esvaziar de mim e me preencher dele. Muito bom. Você falou um negócio que me fez pensar, né? Assim, é muito legal o que ela disse, porque hoje você tem metodologia para um monte de coisa, né? Tem professores aqui, então, poxa, metodologia para uma aula é tudo, porque é o jeito que você vai entregar, né? É a maneira, o caminho que você vai usar para entregar o conhecimento. Mas hoje, por exemplo, você vê aí o humanismo, né? Falando de várias maneiras, técnicas, né? De como você ser persuasivo, né? Técnicas para você ser o pitbull das vendas, técnicas para você ser o cara da oratória, né? Só que na hora em que você para analisar, não sei se eu já tive uma impressão, não sei se é porque eu já tô ficando ou já tô velho, né? Mas cara, é tanta coisa que a gente tem que cuidar, tanta coisa, tanto detalhe. Falar, então não é assim, então não posso fazer isso. Tá. É o olhar, não, o corpo fala. Agora, nossa, o corpo fala também, então agora como é que eu faço com a mão? E agora não, agora né? o tom da sua voz, a maneira com que você diz, aonde você olha. Então aí tem o cara que agora, ó, pra onde ele olhou, ele tá mentindo, né? Tem gente famosa fazendo aí, né? Metaforando sobre o assunto, né, e tal, né? E aí olha para outro negócio e etc e tal. Mas eu fico pensando, é tanta coisa, tanto conceito que é impossível você conseguir ser assim, alcançar excelência nesses conceitos. Não que métodos não sejam importantes. Eu gosto de passo a passo, acho que eles são importantes. Mas é impossível você conseguir se policiar num nível de você acabou de falar assim, foi perfeito. Eu atingi agora ficou ótimo. É só pela ação de Deus mesmo isso. Ou seja, o humanismo, ele melhora o ser humano. Seria um absurdo a gente dizer que não melhora, né? A visão humanista. Só que ela piora também, porque você fica se cobrando e aí você fica sempre... Parece que você está sempre devendo alguma coisa. Né? Nunca foi suficiente. Exatamente. E quando é ação do Espírito, eu já me peguei, tenho certeza que todo mundo, vocês estão assistindo aí também, você fala uma coisa e você para e você fala assim, nossa... eu me senti bem em dizer isso, e você sente que você não arquitetou aquilo, mas você estava com sinceridade querendo, sei lá, ajudar alguém, sabe? E isso dá uma leveza, e aí você se liberta de se policiar, de se culpar. Será que eu falei certo? Será que eu falei errado, né? Então é só pela ação do Espírito para essa coisa acontecer do jeito certo. Senão não vai, não adianta. Tem conceitos e métodos bons aí, mas é muita coisa para a gente conseguir alcançar tudo, é muita coisa. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta para a Paula e para o pastor Alexandre, e se depois a Lídia também quiser comentar, fica à vontade. Mas na questão de experiência, de vivência, né? Tem alguma ocasião em que alguma pessoa usou palavras que impactaram a vida de vocês positivamente ou negativamente? Se não quiser falar negativamente, não precisa, mas positivamente, alguém já impactou a vida de vocês com palavras? E aí? Sim, pastor Alexandre. Primeiro pastor, eu acho Pastor justo. Alexandre. Várias, assim, eu acho que
Na minha vida, uma das coisas que aconteceu, assim, que para mim teve um impacto muito grande, porque mexeu com o ego, né? O ego é terrível, né? Geralmente a gente se compromete por culpa da gente mesmo, né? O outro nem é culpado da gente ficar se comprometendo. Eu sempre gostei de falar, né? Sempre gostei de falar. Logo que vim para a igreja, assim, e tal, moleque, eu vim com 11, 12 anos, me deram a oportunidade uma vez de pregar e tal, e eu gostei demais, assim, fiquei super nervoso a primeira vez que eu preguei e tal. Mas aí, depois de algumas vezes estar pregando, você já começa, tipo, se achar mesmo. Nossa, todo mundo me chama para pregar, eu falo muito bem, e aquela história, né? Você não tem, assim, eu particularmente não tenho coragem de ficar dizendo isso para mim mesmo, mas no fundo, às vezes, é o que o ser humano acha. E aí eu terminei um culto uma vez, e aí meu pai demorou um tempão para aceitar Jesus, vir para a igreja, né? Então, meio que na igreja, assim, era só eu e minha mãe lá e assim, né? Eu não tinha um tutor, alguém que me orientasse em coisas da igreja no que diz respeito à experiência e tal. Aí um camarada chegou num fim de um culto, o nome dele é Sérgio, e eu digo assim com muito carinho, porque esse cara foi meu pai na fé, assim, um cara que me ensinou mesmo muita coisa. E ele era duro quando falava, mas tinha muito amor nesse cara. E ele um dia chegou para mim, terminei um sermão, ele falou, olha, ficou muito legal o que você pregou. Eu falei, que legal, né? Tipo, já esperava por isso, né? E ele pegou e falou assim, só que eu queria te fazer uma pergunta, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu falei, o quê? Ele falou assim, você, para falar, é um oceano, não te falta palavra, é verbo fácil, é um oceano. Né? Ele falou, só que é um oceano raso, ele falou para mim. Aí a hora que ele falou isso, o quê? Ele falou assim, cara, você não tem muito conteúdo, e é porque você é novo, você não tem experiência de vida, mas gente que fala assim muito, precisa buscar conteúdo, senão vai ficar falando e não vai falar nada nunca. Nossa, cara, isso doeu demais na hora que ele falou assim, eu olhei e falei assim, o cara veio aqui para me criticar, né, para acabar comigo, né? Aí ele falou assim, mas passa lá em casa amanhã que é pra gente conversar. E eu fui, cara. E quando eu fui, ele me deu um dos primeiros livros que eu li na minha vida, foi ele que me deu, né, que foi o livro História da Redenção. Aí eu peguei e falou, lê, aí tem um conteúdo bom. E aí isso marcou minha vida pro bem, mesmo tendo sido uma palavra dura. Porque é o seguinte, esse cara sempre me acompanhou. E eu digo sempre, você quer aconselhar um garoto, um jovem? Então, come 1 quilo de sal com ele antes, porque ele vai saber. Aliás, está todo mundo disposto a fazer o que você fala, desde que ele saiba que a tua intenção é o bem dele. Sim. E que você realmente ama de verdade. Sabe, aquele negócio, eu vou fazer porque você falou, nem concordo, mas como é você que está falando, eu vou fazer. E isso foi para mim com essa pessoa. Perfeito. Sabe? E pastor, acho legal aí o que você falou, porque cai lá naquilo que a gente conversou no começo, né? A forma que eu vou absorver isso, né? Você poderia ter escolhido, o cara tá querendo vir aqui para me criticar e não quero saber, né? Então a forma que você absorveu isso daí e lidou com isso também, né? Eu fiquei triste. A hora que ele falou, eu fiquei triste. Mas não foi por mal. E ele provou para mim que não era por mal. Ou seja, a intenção dele não era me fazer parar de falar ou parar de pregar. A intenção dele era aproveitar, quem sabe, alguma coisa que ele sentiu que era boa e melhorar. Sim. Poxa, quem não quer alguém assim no caminho da vida, né? Exatamente. Todo mundo torce para aparecer alguém assim. Muito bom. Paula, tem alguma experiência que você tem que alguém te marcou positivamente? Olha, marcas assim a gente tem várias, né? Várias pessoas que ajudam a gente no nosso caminho, na nossa trajetória. Mas uma pessoa que sempre fala e sempre marca é a minha mãe. A minha mãe, assim, sempre fala. E eu sou uma pessoa muito insegura. Eu sou uma pessoa que está constantemente lá se cobrando muito, achando que não é suficiente. E aí eu estava num processo seletivo aí num lugar que eu queria entrar e eu estava com muito medo. E aí a minha mãe chegou para mim e falou assim, Paula, você é professora. Você não é assim... tá estudando, você é professora, você já é formada, você já deu aula, então você é professora. Vai lá, né? Você é professora. E aí que caiu minha ficha. Não, peraí, é verdade, eu sou professora, eu já tenho anos de experiência. Então, eu consigo fazer, eu consigo ir lá. Então, acho que mãe tem um peso maior, né? Mãe, então
Inclusive, beijo, mãe. Te amo. Sei que você vai assistir. Ela sempre assiste. E agora tem um motivo maior. Mas mãe é um negócio assim. E isso que ela me falou me deu segurança. Me deu uma paz, assim. Então, eu comecei a acreditar mais no meu trabalho por causa da minha mãe. Muito bom. Porque ela me lembrou, né? Deu aquele... Sim, né? Não, você é professora. Você é isso. Então, Vai com vai tudo lá que vai dar certo. que você é. Você já é isso. Muito bom. Lídia, tem alguma experiência que... Não? Não. Conversa com a minha mãe. Ok. Bom, e assim, nós estamos caminhando para o final aqui, mas eu queria fazer mais uma perguntinha. Como que podemos manter o equilíbrio na nossa fala? Mas equilíbrio, tipo... No sentido de Entonação ou nas palavras? Não, nas palavras, no sentido de não ferir o outro, assim, essa preocupação. Assim, acho que é meio que o que a gente está colocando aqui. Aqui no livro de Tiago, né, no capítulo 3, eu acho sempre interessante quando ele fala assim... Por exemplo, tem uma hora que ele fala assim, a língua é tipo fogo para uma floresta, né? A impressão que dá é que tá tudo pronto para desabar, parece. Aliás, quem que não tá hoje, nos dias de hoje mesmo, né, a ponto de desabar? Tem muita gente a ponto de desabar. Às vezes tá seguro ali por um fiozinho, a casca emocional tá que se encostou, trincou e rachou, arrebentou. Então as pessoas estão assim, muito frágeis. E isso é o que entendo quando ele diz isso aqui, né? Que ele fala que, aqui no verso 5, ele diz assim, ó, assim também é a língua, Tiago 3:5, assim também é a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como fagulha põe em brasa tão grande selva. Parece que hoje está tudo a ponto de estourar, a ponto de pegar fogo, está tudo ao ponto de transbordar, de surtar. Então, se há um momento em que a gente tem que buscar esse equilíbrio, isso que você perguntou, né? O equilíbrio da fala é agora. Porque se já era complicado, hoje, sensível do jeito que está, é pior. Então, você vai ter que escolher. Você vai ser vida para vida ou vai ser morte para morte. Quando você abrir a tua boca, você vai ser uma coisa ou outra. Não tem como se isentar Meio disso. termo. Não tem. Então, o equilíbrio, a língua, né, ou mesmo a fala, o ser humano não tem domínio sobre ela. Não há em nós o domínio sobre isso. Por quê? Porque a gente pensa, o pensamento desperta uma emoção e eu me comporto. Ou eu sinto, então porque eu senti uma emoção, eu penso e me comporto. Então é muito aqui dentro que isso acontece. Sim. E aonde vai ter a dosagem é aonde o Espírito de Deus vai atuar. Agir, né? É onde ele vai agir. Ele vai regular. Ele vai ser aí o controle, o dimmer, né? O dimer, o potenciômetro do negócio. Aqui eu vou abaixar o volume, aqui eu vou aumentar o volume. Então, assim, tem hora que a gente tem que entregar a rédea mesmo da vida. E falar assim, ó, eu não sei o que eu vou falar aqui. Eu não tenho a menor ideia do que dizer. Então, Senhor, indigno como eu sou, põe a palavra na minha boca, porque eu geralmente não sei o que dizer mesmo. Assim. Eu fico, e agora? Falo o que disso aqui? Né? Então, equilíbrio só em Cristo, acho que em nós é impossível achar esse equilíbrio. Muito bom, pastor. Aqui na lição na comunidade, ela traz aqui algumas dicas que podem auxiliar-nos sabiamente no dom da palavra. Né? Aqui são 10 diquinhas rápidas, eu vou ler aqui para a gente não perder nada. Prefira falar sobre ideias a falar sobre pessoas. Não fale dos outros aquilo que não gostaria que falassem de você. Foque nas qualidades das pessoas e não nos defeitos. Verifique sempre se essa informação que está passando adiante é verdadeira. Elogie em público e corrija em particular. Fique atento ao tom de voz ao lidar com situações desgastantes. Fuja das generalizações, você sempre, nunca ou talvez, negativas. Desenvolva uma abordagem positiva em sua forma de comunicação. Fale menos e escute mais.
use a fala para honrar a Deus. Então são aqui algumas dicas, né, que podem nos ajudar, né? E é muito importante a gente ter, principalmente o que o pastor falou assim, né, ser cheio de Espírito Santo e falar com amor, repreender com amor, né? O amor acho que é a síntese de tudo, né? Quando você tem amor, você vai pensar antes de falar com a pessoa, você vai para você não ferir aquela pessoa, né? Então o amor é o que vai nortear tudo ali, né? E impactar ela não somente na correção, mas também no elogio, né? Resumindo aqui, foi a empatia e o elogio. Gente, eu adoro elogiar as pessoas. Eu gosto muito da reação delas. Então, realmente, elogiar, sabe? Porque é uma coisa que talvez essa geração, né, sinta falta. É um vazio que tem. Então, elogia, né? Elogia aí sua mãe, elogia seu pai, elogia... Colega do trabalho, né? Agradece a moça que deixa o seu café todo dia lá. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Elogia, sabe? É uma coisa tão simples, mas que muda, sabe? Tipo, um elogio, né, que foi com uma correção, mas que impacta tão fortemente. Então, isso é só com o espírito mesmo, que é o amor. A gente ama e a gente transborda. A crítica não muda ninguém, né? Eu não sei se alguma vez já mudei alguma coisa na minha vida porque alguém me criticou, né? Geralmente, a crítica, eu não sei se eu consigo usar a expressão crítica construtiva, entendeu? Porque eu não vejo construção nenhuma em crítica. Mas quando a gente leva, né, um efeito meio sanduíche, né? Então você encontra com sinceridade, né? Porque o elogio não pode virar bajulação nunca, Sim. né? Então você vai encontrar isso que a Lídia está falando, que é essa com sinceridade, fale alguma coisa de bom, diga o que precisa melhorar e mostre para a pessoa com sinceridade que ela tem potencial para melhorar isso. Então acho que aí você acolchoou o que, quem sabe, a gente poderia chamar de crítica. Mas crítica seca não muda ninguém. Ninguém nem fica com vontade de se mexer, né? Tá muito gostoso aqui o nosso bate-papo, né? Muito legal mesmo, mas chegamos ao final. Eu queria pedir para Paula, né? De Paulinha aqui, dar a sua visão final, o pastor também, a Lídia. Minha visão final? Gente, eu escolhi um verso da Bíblia para dar minha visão final. Tá em Provérbios 21, 23. E aí eu acho que resume, né? Aqui. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Então, tem vários outros versos aqui, só que eu escolhi um bem pequenininho, só para a gente resumir a lição, porque eu achei que esse verso aqui, em poucas palavras, resumiu, fez uma síntese assim, de tudo que a gente aprendeu aqui. Então, quem é cuidadoso no que fala, evita sofrimento para você, para o próximo, para ele, evita. E aí, como tem um versinho, né, que fala que o falar é prata, mas o calar é ouro. Você é dono só do seu silêncio. Depois que você fala, você não tem mais controle das suas palavras. Falou, você não já era, né? Você não é mais dono do que você falou. Agora pertence a você, a você, a você. Você só é dono do seu silêncio, que aí você pode controlar. Muito bom, Paulo. Muito legal. Olha, a gente tem uma parcela de responsabilidade sobre aquilo que fala. Mesmo em não se levando em conta a ação do inimigo ou do Espírito Santo. Existe uma responsabilidade em mim naquilo que eu digo e naquilo que eu falo. Nem tudo que eu digo e falo é ocasionado por um lado ou outro, mas vem de mim mesmo muitas vezes. E aí o finalzinho do capítulo 3 de Tiago diz assim, ó, como se Paulo estivesse falando, então, ó, eu falei aqui perdão, né, Tiago aqui no caso, né, falasse assim, olha, falei mal aí do uso da fala, da língua e tal, mas vou dizer para vocês aqui como é que é a fala, então, que devia acontecer. E aí no verso 17 ele diz assim, ó, a sabedoria, ou seja, a boa maneira de se portar falando, lá do alto primeiramente, pura, a fala é pura. Depois, ela é pacífica. Então nunca é para botar mais lenha. E nunca vai trazer impureza, maldade. Ela é indulgente. Ela é tratável. Ou seja, não vai destratar ninguém. Ela às vezes vai pagar em vez de receber, né? No quesito aqui, indulgência. Plena de misericórdia e de bons frutos. Imparcial. É justiça. E sem fingimento. E aí ele conclui dizendo assim, ora, é em paz... E é nessa paz que a gente consegue semear o fruto da justiça para os que promovem paz. Então que a nossa palavra seja uma palavra de paz,
num mundo tão zoado, sabe? Que seja uma palavra que traga alento num mundo tão sem noção. Verdade. Sabe, eu não posso contribuir para a coisa desandar mais. Sabe, a gente não pode espalhar mais. Quem não ajunta com Jesus está espalhando. Então, orar a Deus, né? E dizer, cuida, Senhor, me ajuda a ter esse discernimento para eu ser um semeador da paz e do teu amor. Porque, acima de tudo, quando você ama, você promove salvação. Amém. E ninguém consegue amar e promover salvação se não servir. Então a gente ama, salva e serve porque a gente viveu sob a influência de Deus e com responsabilidade. Responsabilidade seria isso. Perfeito, pastor. Muito bom. Lídia, quer dar alguma visão aí, final? Acho que para finalizar, né, já que a parte mais perigosa do corpo é o título da nossa lição dessa semana, finalizar com uma frase assim um pouco clichê, que é o pastor estava falando da gente transmitir a paz. E a frase é assim: fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Muito bom. Galera, deixe seu comentário aí também. Qual foi a sua percepção? O que você pensou? O que você pensa desse assunto? Muito obrigado por estar conosco aqui. Nós agradecemos os nossos convidados, Paula, pastor Alexandre. Eu que agradeço. É muito bom ter vocês Muito aqui. E espero que vocês estejam gostando. Deus abençoe a todos. E agora a Paulinha vai fazer a oração pra gente. Vamos orar, então. Bondoso Deus que está no céu, muito obrigado, Pai, por este dia. Obrigado porque o Senhor nos proporcionou esse momento tão gostoso, tão especial com amigos. Obrigado também por o Senhor estar sempre à frente, nos dando condições de buscar melhorar. Obrigado porque o Seu Espírito Santo está conosco, sempre que nós precisamos. Então Ele está aqui pertinho. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando um ótimo dia na sua companhia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Comunidade Jovem APS. Um abraço e até a próxima.